gurizada colorada, você que tem menos de 46 anos ainda não viu o Internacional ser campeão brasileiro. Você sabe por quê? Bom, você aguarda, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar e vou te explicar o porquê que o Internacional não consegue. O nosso Colorado não consegue ser campeão desde 1979. Bom, eu fiz um recorte e vou mostrar para você, para eu poder ilustrar isso para você entender direitinho. Quem vai me ajudar é o Brian. Vamos lá, Brian. Mostra esse recorte para a gente. Ok, José Antônio. Então vamos lá. O Esporte Clube Internacional é tricampeão brasileiro. Títulos conquistados em 1975, 1976 e 1979. Foi campeão invicto em 1979. Numa campanha com 23 jogos, 16 vitórias e 7 empates. 40 gols marcados e 13 gols sofridos. O técnico era Enio Andrade. São 46 anos sem títulos. Neste período foram 6 vice-campeonatos brasileiros. 1988, 2005, 2006, 2020 e 2022. Após 1979, o Internacional conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2006. 2 títulos da Taça Libertadores da América em 2006 e 2010. 1 título da Copa Sul-Americana de forma invicta em 2008. 2 títulos da Recopa Sul-Americana em 2007 e 2011. E foi ainda campeão da Copa do Brasil em 1992. Além de 16 títulos de campeão gaúcho. Beleza, Brian. Muito obrigado. Valeu a sua colaboração. Bom, você viu que o Internacional, depois de 1979, ele só conquistou copas, taças, exatamente isso. E o Campeonato Gaúcho, que na verdade é um torneio de tiro curto. E eu vou explicar para você poder entender direitinho, porque a questão toda gira em torno disto. Ou seja, copas, torneios de tiro curto, e o Campeonato Brasileiro um torneio de tiro longo. A diferença é muito grande, é muito grande. Se você pegar o título do Internacional de 2006, campeão mundial da FIFA, nós podemos avaliar a seguinte questão. O Internacional ganhou de 1-0 do grande Barcelona. Era uma potência na época, comandado pelo Ronaldinho Gaúcho, ok? Qualquer colorado ou colorada de bom senso sabe muito bem que o time do Barcelona era muito melhor que o do Internacional. Mas o que aconteceu? Veja, se você fizer uma comparação entre 10 jogos seguidos, Barcelona e Internacional, e um jogo, você vai chegar à conclusão de que um jogo é um tiro curto e 10 jogos é um tiro longo. Ora, sendo assim, o que iria acontecer se o Internacional disputasse 10 partidas seguidas com aquele Barcelona? Ora, nós iríamos ganhar uma partida e iríamos perder as outras 9. Por quê? Porque a superioridade do time do Barcelona era muito grande. O que está ocorrendo com o Campeonato Brasileiro hoje em dia? Nós estamos em 2025. Ok. Nós temos 2 clubes que disputam verdadeiramente o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras. Nós temos correndo por fora o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e campeão das Américas. Mas neste ano, nesta temporada, o Botafogo está muito abaixo do que foi o Botafogo da temporada passada. Então, eu colocaria o Botafogo numa prateleira um pouquinho mais abaixo. E depois, depois vem o resto. Infelizmente, o nosso Internacional, o nosso Colorado, está
fazendo parte deste resto. O que é o resto? O que acontece com os clubes que estão neste restante, neste grupo restante? Bom, os dirigentes, né, os gestores destes clubes, eles sabem muito bem, eles têm noção de que não tem a menor condição de ser campeão brasileiro. E isso você vê claramente no início de cada temporada, né? Então você vê o nosso Colorado jogando o começo do Campeonato Brasileiro, né, com time reserva, com time meia boca, né, enfim, e perdendo nas primeiras 5, 10 rodadas muitos pontos, ou deixando de ganhar. Ora, esses 10 pontos, por exemplo, que o Internacional deixa de ganhar lá no começo, vai fazer falta no final, né? Bom, mas para eles, grosseiramente não interessa muito, porque eles sabem, eles têm consciência de que não vão conseguir, né, chegar a alcançar o título de campeão. O que parece que não ocorre para eles é que os 10 pontos que eles perderam lá no começo, né, vai fazer diferença no final, não só para ser campeão brasileiro, mas vai fazer diferença para você alcançar a pontuação para disputar a Copa Libertadores, vai fazer diferença para você alcançar a pontuação para disputar a Sul-Americana, né? E eventualmente pode fazer falta se você estiver na zona do rebaixamento. Aí depois é aquele desespero lá no final. Então, o que está ocorrendo, né, quando nós avaliamos, por exemplo, o Internacional desde 1979, né, onde o Internacional foi campeão invicto, gente, não perdeu para ninguém, né? Então, essa conquista do Internacional, eu posso quase que garantir a vocês que não será superada até a eternidade, porque é muito difícil. Hoje, o formato do Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. É muito difícil, até mesmo para os times da prateleira lá de cima, né, os quais eu citei, o Flamengo, o Palmeiras, não perderem para alguém. Eles acabam perdendo. O campeonato é muito longo, é muito difícil, é muito complicado. Então, o título que o Internacional conquistou em 1979 dificilmente será batido, esse recorde será batido, né? Mas, e de lá para cá? Bom, e de lá para cá, o Internacional vem apostando nas Copas. Estes clubes, né, que fazem parte daquele grupo restante que eu citei lá no começo, eles só trabalham com Copas. Por quê? Porque são torneios de tiro curto. Tem várias nuances nesses torneios. Você tem, por exemplo, sorteio, em que você pode ser favorecido no chaveamento, né? Nós vimos, por exemplo, no Campeonato Mundial de Clubes, que ocorreu agora há pouco, muito interessante. Se você observar, você vai ver que Flamengo e Botafogo e Palmeiras não foram beneficiados com chaveamento, com sorteio, né? O Fluminense foi. O que ocorreu? O Fluminense ficou um pouquinho mais, né? Ficou uma fase mais beneficiado pelo chaveamento, pelo sorteio. Então, as Copas, elas proporcionam esse tipo de coisa, né? Às vezes, como nós citamos a questão do Campeonato Mundial, onde o Internacional conseguiu, né, ser campeão em cima de um Barcelona fantástico, espetacular, quase invencível, né, conseguiu em um jogo, em apenas um jogo. Como eu disse, vou repetir, né, se houvesse 10 jogos seguidos entre Barcelona e Internacional e Barcelona, o Internacional conseguiria ganhar um e iria perder os outros 9, porque aí vira um tiro longo. E o tiro longo não beneficia quem tem elenco fraco e time ruim. Esta é a verdade. Se nós olharmos para o nosso Colorado, hoje, atualmente, o elenco é fraco, é velho
né, e o time é ruim. Você tem jogadores desinteressados, preguiçosos, jogadores sem o menor interesse, né, de honrarem o salário que eles ganham, né? Então é muito complicado, é muito difícil. Você tem um elenco fraco e um time consequentemente ruim. Muitos de vocês, por exemplo, os guris e as gurias coloradas, alguns um pouquinho mais entusiasmados, né, às vezes se entusiasmam com coisas que não dá para entusiasmar. O Internacional foi campeão gaúcho, né, o que todos nós gostamos, eu também gostei, ótimo, né, impedimos que o Grêmio, né, igualasse o nosso octacampeonato, mas a verdade é que é um torneio, o Campeonato Gaúcho é um torneio, né, de tiro curto. E o Internacional, na verdade, ele disputa apenas contra o Grêmio. Porque os outros times do Campeonato Gaúcho, em nível de prateleiras, são bem mais fracos. Por isso nós ficamos com a impressão de que o Internacional passeou no Campeonato Gaúcho. Mas isso não é verdade. Ele fez mais nada do que a obrigação dele. O Grêmio estava caindo aos pedaços. Quer dizer, o único time que podia fazer frente ao Internacional estava caindo aos pedaços. Então, nós fomos campeões invictos. Então, muitos de nós, né, nos entusiasmamos. Oh, que isso, Roger, que maravilha e tal. Mas é só ilusão. Quando vai para o torneio, né, de tiro longo, onde o elenco tem que ser muito bom, o time tem que ser muito bom, aí não funciona, aí não dá certo. Nós acabamos de ser eliminados da Copa do Brasil, que é um torneio de tiro curtinho. Acabamos de ser eliminados da Libertadores da América, que é um torneio de tiro curtinho, com sorteio, com chaveamento e por aí afora. E com tudo isso nós não conseguimos passar os adversários. No caso, o Fluminense na Copa do Brasil e o Flamengo na Libertadores. A situação do Internacional, na verdade, ela é muito difícil. Nós tivemos 3 disputas com o Flamengo consecutivas. Perdemos as 3. Olha, não é por acaso, não. Ah, não, porque jogamos com o time. Não. Não é por acaso. O clube Flamengo é muito mais bem estruturado do que o Internacional, infelizmente, né? O Internacional é um gigante. Vocês que conhecem o Internacional sabem, assim como eu, que o Internacional é um clube gigante. Não pode ter um elenco fraco, um time ruim e jogadores inexpressíveis como são esses que estão atualmente no nosso querido Colorado. Eu já sou meio velhinho, dá para vocês verem. Eu desde pequeno, eu tinha 10, 12 anos aproximadamente, eu ia sozinho para o estádio dos Eucaliptos assistir os jogos do Internacional. Enquanto isso, o Internacional estava construindo já o Beira-Rio dentro, literalmente, do Guaíba. Todos os domingos o meu pai me levava para nós darmos uma olhadinha, para ver como estava o andamento das obras do gigante da Beira-Rio. E eu acompanhei isso tudo. Eu tive a oportunidade de ir ao Beira-Rio assistir os 10 jogos da inauguração do estádio. Eu, minha família, meu pai, minha mãe, enfim, eu era pequeno, né? Mas eu acompanhei isso tudo. Eu vi o Internacional jogar o torneio Roberto Gomes Pedrosa contra o Santos de Pelé. Na época nós jogávamos no Estádio Olímpico, no estádio do Grêmio, porque o Internacional só tinha os Eucaliptos e não tinha condições de fazer jogos do torneio Roberto Gomes Pedrosa lá nos Eucaliptos. Então eu fui, por exemplo, ao Olímpico ver Santos e Internacional. Perdemos de 3-1 para o Santos, né, com 2 gols do Pelé. Uma maravilha. Então eu vi essas coisas todas. E quando eu vejo isso hoje,
eu fico abismado, né, de assistir o que está acontecendo. O Internacional é gigante demais para estar nessa condição. A gestão do Internacional, aliás, as gestões anteriores também, são 46 anos assim. Aí você vai me dizer, não, mas nesse meio tempo nós ganhamos o Campeonato Mundial de Clubes. Sim, ganhamos, mas por conta de quem? De um torneio de tiro curto, que foi a Libertadores. Se não fosse a Libertadores, se nós dependêssemos de sermos campeões brasileiros para sermos ou podermos disputar o Campeonato Mundial, babaus, adeus, tchau. Né? Então, ocorrem essas coisas o tempo todo. A gestão é muito ruim atualmente. As anteriores também foram ruins, um pouquinho melhores que as outras, mas assim mesmo, não é o suficiente. Nós vimos que o Internacional teve 6 vice-campeonatos neste período. Ora, mas são 6 vice-campeonatos que a gente chega, muitas vezes, aos trancos e barrancos, e meio que por acaso. E tem mais um detalhe que eu quero dizer a vocês. Olha, vice-campeão não é nada, tá bom? Só serve para isso aí, para estatística, mas para mais nada. Eu me lembro que o apóstolo Paulo na Bíblia ele diz um negócio fantástico. É coisa dita pelo homem, mas com extrema sabedoria. Ele diz assim, ó, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Porque ninguém ganha em segundo. Queridos, ninguém ganha em segundo. Segundo e nada é a mesma coisa. Eu quero ser campeão brasileiro. Eu quero bater o meu próprio recorde. Eu quero ser campeão brasileiro invicto, na era de 20 clubes, de 38 jogos, e provar que o meu elenco é muito bom, que o meu time é muito bom e que o meu clube é gigante. Assim como vocês também querem, com certeza, assistir um negócio desse. Aliás, deixa eu escutar um negocinho aqui, o meu grito de guerra. Ó. Colorado! É isso aí. Colorado! É isso aí. E nós precisamos, gente, além de torcer, né, de lançar a nossa energia indo ao Beira-Rio, né, vibrando, torcendo, enfim, nós precisamos. E aí eu vou falar de uma coisa que na verdade, eu não gosto muito de falar. Eu não gosto muito de política, não. E não vou fazer também aqui, né, palanque político, né, para presidente, para candidatos a presidente do Internacional, enfim. Mas nós precisamos tomar muito cuidado neste ano que vai entrar, porque o presidente Barcelos, que fez uma administração horrível, desastrosa, perigosa, né, possa sair, dar lugar a outro que venha com outras ideias, com mais competência, com mais interesse pelo clube de verdade. Né? Quero lembrar você que torcedor e torcedora do Internacional, sócios do Internacional, que vocês podem votar online, tá? Prestem atenção. Se você está aí no Mato Grosso, né? Mas eu vou ter que ir a Porto, não precisa não. Você vota online. Você está no Recife, vota online. Está em Brasília, vota online. E você que está aí em Porto Alegre, puxa vida, vá ao Beira-Rio e vote contra esta gestão, né, para que a gente possa reviver os bons tempos do Internacional, para que eu, José Antônio, possa reviver aquilo que eu já vivi lá no passado. Muitos de vocês nunca viram isso, mas eu quero ver novamente. Eu me lembro, olha só, aí eu não sei de cabeça, mas eu acho que foi em 1976, acho que foi em 76, nós disputamos a final com o Corinthians no Beira-Rio, tá? Se eu me enganar, vocês me desculpem. Ou foi 75, ou 76, ou 79, mas eu acho que foi 76. Eu estava no Beira-Rio, gente, arrepia os cabelinhos assim do braço, sabe? Internacional ganhando de 2-0, e a torcida, vocês aí no Beira-Rio, né? Vocês que são mais velhinhos, é claro, cantando assim, ó. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora.
Olha, gente, é algo espetacular. É na época da Coreia no Beira-Rio. Uma maravilha, um espetáculo. Eu gostaria muito de reviver todas essas coisas. E quero que vocês possam ter a oportunidade, vocês que são mais novos, aqueles que têm menos de 46 anos, possam, né, não só viver isso, mas mostrar aos seus filhos, né, para que os gurizinhos, as guriazinhas coloradas possam vibrar com o nosso querido Internacional. Tá bem? Muito bem. Olha, eu quero avisar também a vocês que em breve eu vou ter companhia aqui no canal Colorado. Vai estar comigo a Cláudia Gaspar, né? Ela vai ser a voz de vocês aqui no canal. Ela vai participar comigo do programa, vai comentar. Não vai ser comentários, né, com estratégias, com esquemas táticos, nada disso. Vai ser o comentário da torcedora do Internacional. Aquela torcedora, aquele torcedor que muitas vezes senta do seu lado no Beira-Rio, né, e às vezes não entende muito, mas consegue ver. O time está jogando mal, o Beltrano não está se esforçando, o técnico não sabe mudar. Vocês sabem essas coisas todas e ela também sabe. Então ela vai ser a voz de vocês aqui no nosso canal. Então em breve, para os nossos vídeos e para as nossas lives, nós vamos contar então com a Cláudia Gaspar. Tá bom? Então por hoje é só, né? Vamos ficando por aqui e eu espero que vocês tenham não só gostado, mas nos acompanhem e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.